Olá, meus amigos, esse é o assunto principal e agora o assunto principal volta a ser completo aqui no YouTube. As pessoas pediram tanto, vocês aí me pediram tanto e pediram tanto aqui para Fotos TV que a gente resolveu abrir de novo, né, esse programa de notícias e de informações de novo para o YouTube para geral, né? Por isso que agora, recentemente, os programas que já estavam dentro da plataforma da Fotos TV acabaram sendo colocados também disponíveis no YouTube, mesmo que alguns sejam um pouquinho assim mais antigos, né? Que as notícias não sejam da hora, mas sempre tem alguma informação que você pode pegar. Então, os últimos programas que foram lançados foram colocados aqui livres, né, completos, e a partir de agora o programa segue completo para você aqui no YouTube, certo? Mas ressalto que eu quero convidar vocês a conhecer a plataforma da Fotos TV para conhecer os cursos. Só meu lá, eu acho que tem 5 cursos, tá? Eu até perdi as contas de quanto curso que eu tenho lá. Mas assim, tem muitos, tem centenas de cursos, os professores, os instrutores mais tops do Brasil e alguns até do exterior dão curso na Fotos TV e lá, se você assinar a Fotos TV, você tem acesso a tudo isso. E para ter certeza que você quer realmente assinar ou não, quer conhecer primeiro, entra lá e você tem 7 dias gratuito para experimentar e depois você decide se vai querer assinar ou não. Mas eu tenho certeza que você vai gostar porque realmente a gente produz um conteúdo super completo para vocês. Certo? Muito bem. O assunto principal de hoje é o seguinte, já me pediram tanto essa questão. Inclusive, eu estou aqui com as perguntas que eu vou responder no último bloco, e tem mais uma vez essa pergunta aqui, que eu já respondi assim por cima algumas vezes, mas que então hoje eu vou explicar a fundo, que é a questão da obturação de câmeras mirrorless, tá? Então, aqui o Alexandre Maltese está perguntando, poderia explicar a diferença entre obturação eletrônica e obturação mecânica? Qual é a vantagem que existe na obturação mecânica, já que a eletrônica tem uma velocidade muito superior? Né? Então, perguntas relacionadas a isso. O tema, especificamente, além de eu responder essa pergunta aqui do Alexandre, o tema do assunto principal de hoje é falar sobre a durabilidade das câmeras mirrorless comparadas com as câmeras DSLR. Porque, afinal de contas, você, meu amigo aí, fotógrafo, sabe que quando você compra uma câmera DSLR, principalmente, você tem lá a contagem de ciclos, né, os cliques, né? Os ciclos do obturador, né? Então você pode dar uma certa quantidade de cliques e depois disso esse obturador que tem uma movimentação mecânica acaba se desgastando e aí ele vira, né, explode, né? Não é um boom assim, mas ele se contorce todo lá dentro e vira uma caqueira o obturador. E aí você tem que trocar o obturador. Mas muitas vezes esse obturador ele quebra e aquelas lâminas lá do diafragma elas acabam entortando um pouquinho e aí elas batem no sensor e às vezes dá uma riscadinha no sensor. É um negócio bem complicado, tá? Inclusive assim, ó, tem um bom pedaço aqui do meu livro. Se você não conhece, Mirrorless, a evolução das câmeras fotográficas. É um livro que conta tudo sobre as câmeras mirrorless. Inclusive esse negócio, tá? Então, aqui, ó. Tá? Aqui tem as cortinas, ó. Para você que não conhece as cortinas do obturador, são essas laminazinhas aqui, ó. Elas são feitas de liga de magnésio, titânio ou alumínio, certo? E quando elas chegam no final do ciclo delas, elas dão um problema e uma empena por cima da outra e elas se rasgam ou se torcem. E aí a câmera DSLR para de funcionar, né? Então você tem que trocar o obturador, certo? E aí assim, na mirrorless não tem espelho. Na mirrorless tem esse problema ou não tem? É isso que vivem me perguntando. Tem esse problema ou não tem? Bom, então eu já expliquei qual que é o problema. Agora vamos para a questão mirrorless. Uma mirrorless, aliás, olha só, quem me acompanha aí, né? Ó que brinquedinho que eu tô novo aqui, ó. Eu troquei o tio Fuji pela Sony. Vem em mim, câmera aérea.
vem. Olha aqui, ó. Alpha 7 III. Tá? Minha câmerazinha nova. Ah, Rômulo, você abandonou a Fuji? A gente tem que mudar de vez em quando, né? Deixa eu falar aqui para você aqui, meu amigo que está me acompanhando. A gente tem que mudar de vez em quando, né? Eu sou professor, eu fico falando sobre um monte de câmera, respondendo coisas sobre Sony, respondendo coisas sobre Fuji. Eu queria ter o contato com uma Sony. E estava com saudade da full frame, né? Ainda gosto da Fuji? Acho a Fuji sensacional para várias coisas, mas ela não tem uma full frame e eu não tenho dinheiro para comprar uma médio formato. Então, paciência, né? Sony, estou gostando, inclusive, fiz uma análise dela já para um outro canal, né? Eu também apresento em outro canal, que é parceiro aqui da Fotos TV, se chama Fotografia-DG. Procura aí no YouTube que você vai encontrar. Eu fiz uma análise dela. Não vou fazer outra aqui, porque senão sou eu falando a mesma coisa duas vezes, não faz sentido, né? Entra lá no Fotografia-DG, que tem uma análise completa da Fuji, das primeiras impressões dela, certo? Bom, aqui, então, eu vou falar sobre essa questão do obturador dela. E é o seguinte, as câmeras mirrorless, com raríssimas exceções, elas têm a obturação ainda mecânica. Por quê? De novo, eu vou recorrer aqui ao livro para pegar imagenzinhas. Por que elas ainda têm a obturação também mecânica? Porque senão dá um negócio chamado rolling shooter. Tá? Olha só. O sensor das câmeras, eles fazem a leitura por varredura. Tá? Então, essa linhazinha verde aqui, ó, tá? Essa linhazinha verde é a varredura. Esse quadradinho aqui é como se fosse o sensor. Então, ela vai varrendo as linhas de pixel e vai lendo. Se você está fotografando alguma coisa que tem uma velocidade muito alta, tipo aqui, ó, a hélice de um ventilador, né? Enquanto ela está girando, ela está lendo a mesma informação, a mesma hélice em pontos diferentes do espaço, certo? Então é como se você estivesse distorcendo o espaço no tempo de exposição, ok? E isso causa essa distorção aqui, ó, que vocês podem ver aqui na fotografia. As hélices aqui do meu drone, ó, com a obturação eletrônica, então acontece o rolling shooter, certo? Acontece a distorção. E com a obturação mecânica não acontece, tá vendo aqui, ó? Elas estão embaçadinhas porque o troço aqui gira muito rápido, né? Mas o caso é que ela não está distorcida, certo? Ou a distorção é muito pequena, né? Essa daqui foi uma velocidade de 1 para 4.000. Tá? Talvez se colocasse uma velocidade um pouquinho mais alta, ficaria ali melhor, mas daí não iria fotometrar, certo? O caso é que isso daqui é uma obturação chamada de obturação mista, tá? Então, acontece assim nas mirrorless. Elas estão o tempo todo pegando a luz porque você está vendo uma imagem eletrônica. Esse é um dos grandes canais da mirrorless, é você poder ver a imagem eletrônica já com todas as configurações que você coloca em cima dela, certo? A hora que ela vai fazer a fotografia, ela simplesmente começa a gravar a informação do sensor. A hora que ela vai terminar a fotografia, se não tem o obturador mecânico vindo atrás para terminar a fotografia, ela dá essa distorção do espaço no tempo da exposição, certo? Então, a maior parte das mirrorless tem a obturação mecânica disponível para esse tipo de situação, certo? Principalmente câmeras grandes, de sensor grande, tipo essa Sony que é full frame. A Fuji também tinha, porque é APS. Agora tem umas câmeras mirrorless, tipo tinha a da Nikon, a Nikon One. Aliás, vem cá, vou te contar um segredo. Já fazia uns 5 anos que a Nikon não lançava nada para Nikon One, e agora finalmente ela caiu na real e falou assim, não, realmente eu não vou mais lançar nada, então Nikon One não existe mais. Esse ano ainda é esperado finalmente uma mirrorless decente da Nikon, e eu estou de olho para trazer as informações para vocês. O caso é que essa Nikon One, o sensor era uma isca, e aí não precisava, porque sensor grande o tempo de varredura é maior, óbvio, né? Sensor pequeno, tempo de varredura é menor. No teu celular, o sensor é tão pequenininho que quase não acontece o rolling shooter. Mesmo assim, se você fotografar um ventilador ou filmar um ventilador assim de frente, você vai ver que distorce tudo. Tá? É bem legal, inclusive, fazer isso. Tá? Só precisa de bastante luz
para conseguir dar uma velocidade alta e em vez de embaçar a hélice, ele vai distorcer, certo? A mesma coisa que eu mostrei aqui no livro, tá? Então, é a mesma coisa. Tá, e aonde que isso afeta? Por exemplo, aqui, ó, fotografia de esporte. Num esporte normal, talvez até não afetaria, mas no golfe, por exemplo, ó, que o cara tá com um taco em altíssima velocidade ali, ó, pá, né, para dar uma tacada na bolinha. Olha o que acontece com o taco, se tem o rolling shooter. Se não tem, tá aqui, ó. Certo? Essa daqui é uma imagem da Sony A9, que ela tem um sensor lá todo especial e não dá muito o efeito do rolling shooter, ele é mais rápido que os outros, certo? Daí, isso aqui é obturação eletrônica, só que sem o rolling shooter. Eu fiz um vídeo esses tempos para vocês falando sobre o Global Shooter, que vai ser um tipo de sensor que já existe, mas não está disponível em tudo quanto é câmera, que evita o rolling shooter porque ele pega a luz de maneira global, ele não varre o sensor. Nesse ponto da fotografia, quando você tiver uma câmera Global Shooter, não vai ter mais obturador na tua câmera, não vai ter mais obturador mecânico, mas por enquanto precisa, para evitar o rolling shooter. Certo? Entendido até aqui? Então a primeira pergunta aqui, ó, Alexandre Maltese já resolveu. Vamos tentar simular um rolling shooter aqui com a minha câmera? Vou colocar aqui. Tá? Então, eu vou configurar aqui, a Sony, especificamente, ela pode trabalhar de 3 maneiras diferentes. Ela pode trabalhar com obturação totalmente mecânica, ou seja, ela está te mandando a imagem para o visor, a hora que você aperta no botão disparador, ela fecha o obturador mecânico, depois ela abre, capturando a luz, e antes de terminar a exposição, ela fecha de novo. Certo? Então ela se comporta exatamente como uma DSLR, com exceção do espelho que aqui não existe. Tá? Mas esse modo é muito específico para ser usado com lâmpadas que cintilam demais. Até no manual da Sony está dizendo assim, para usar esse modo aqui só em casos muito, muito raros. Certo? Na maioria das vezes, a obturação mecânica de segunda cortina, ou seja, começa a ler a informação eletronicamente e termina mecanicamente. Tá? A segunda cortina é a mais recomendada. Ela não dá o rolling shooter, tá? E ela só fecha o obturador uma vez. E depois tem a eletrônica, que tanto a primeira quanto a segunda é só eletrônica e nada se movimenta. Tá? Que daí é o modo de fotografia silencioso. Bom, eu vou colocar aqui uma configuração de velocidade alta. Tá? Vou colocar aqui 2000 de velocidade. Estão acompanhando aqui, ó, 2000 de velocidade. Para dar a luz aqui no estúdio, eu coloquei ISO 6400. Isso não vai afetar nada, certo? Não vai interferir em nada, ok? E aí, eu estou aqui, ó, eu configurei esse botãozinho aqui para ela me dar... Opa, esse aqui. Para ela me dar a opção ali, ó, fotografia silenciosa, desligado significa que está com segunda cortina mecânica. Ou ligado. Então, primeiro eu vou fazer com ela ligada, obturação eletrônica, certo? De primeira e de segunda cortina. E eu vou girar a câmera bem rápido assim e vou disparar enquanto isso. Tá? Vamos ver aqui se ela fez a fotografia. Opa, não fez. Peraí. Alguma coisa aconteceu aqui. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Por que ela não está disparando? Por que ela não está disparando? Essa aqui não. Sabe que isso sempre acontece nas melhores famílias? Deixa eu voltar para a obturação mecânica. Não está disparando. Ah! Opa! Opa! Eu vi a luzinha clicando aqui em cima. Ó. Ela tá, eu fui fotografar as estrelas e ela tá com o temporizador ligado. Aqui, ó. Aérea, por favor. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tava com o temporizador. Então, ela estava com atraso. Agora sim, fotografia simples. Vamos voltar para a obturação aqui. E aí vou fazer um movimento e vou disparar enquanto isso. Vamos ver se ela pegou. Ó,
você está vendo que parece que está meio deitada as coisas? Ó, elas estão deitadas para esse lado? É o rolling shooter, certo? Então, mesmo fazendo uma movimentação razoavelmente rápida, ela deu pouco. Eu vou fazer uma bem rápida aqui. Vamos ver se ela pega... Isso aqui é um absurdo. Ó, aí ficou absurdo, mas ninguém movimenta a câmera assim. Nem para acompanhar um carro de Fórmula 1 você faria um negócio desse, né? Mas aí dá bastante o efeito do rolling shooter. Ela começa a ler aqui de baixo e a hora que ela está indo, a imagem já está lá em cima. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a obturação mecânica, tá? Então, vou girar, girei bem rápido, tá? E olha aqui, ó, retinho, viu? Olha só, aqui obturação eletrônica, aqui obturação mecânica. Mas, meu jovem, seguinte, quantas vezes você vai fotografar na sua vidinha fotográfica, na sua carreira fotográfica, um negócio se movimentando tão rápido quanto um ventilador, a hélice do ventilador, ou a hélice de um helicóptero, ou a hélice de um drone, ou, sei lá, um jogador de golfe, entende? Então, assim, a maioria das vezes você vai usar a obturação eletrônica e não a mecânica. Inclusive, a obturação eletrônica nessa câmera e em outras também é chamada de silenciosa por causa disso, ó. Olha aqui, ó, bem pertinho do microfone, ó. Tá? Segunda cortina mecânica. Agora olha aqui. Vou tirar a foto, ó. Escutou? Não, não escutou nada, né? E eu fiz a foto mesmo, olha aqui, ó. Tá aqui, tá? Olha ali, ó. Tá ali a foto, entendeu? Essa aqui, ó, é aquela primeira mecânica e a outra que eu fiz agora. É eletrônico, não tem barulho, nada se mexe aqui. É lindo, não é lindo? Ó, vou fazer um negócio aqui para vocês, tá? Não costumo fazer isso daí não, tá? Vou tirar a lente e vou fazer uma foto com o sensor exposto. Isso é porque eu estou dentro do estúdio, né? Aí não vai sujar. Então vem em mim aqui aérea. Olha, ó, tá o sensor. Olha que coisa linda esse sensor. Deixa eu ver se eu boto um reflexinho aqui, ó. Olha ali, ó. Olha o reflexo dele. Olha que coisa maravilhosa o que é um full frame, ó. Né? Grandão. Então eu vou disparar aqui, ó. Eletrônico. Nada. Certo? Agora eu vou configurar aqui para ele disparar mecânico. Olha lá, ó. Viu? Uma cortina só. Certo? Agora eu vou colocar aqui na configuração para ela fazer as duas cortinas mecânicas, para vocês conseguirem ver essa diferença. Agora sim, ó, esse menu aqui da Sony, tio Sony, vem cá, vem, vamos conversar um pouco. Cara, você faz uma baita de uma câmera, bota um sensor magnífico nela e faz um menu ridículo desse daqui. Por favor, me organiza esse negócio. Esse menu aqui da Sony é horrível. Tá? Você leva meia hora para caçar um negócio aqui dentro dele, porque é muito complicado. Tá? Talvez eu leve um tempinho aqui. Eu vou falando alguma coisa aqui com vocês enquanto eu estou procurando esse negócio. Porque é realmente muito difícil achar esse negócio qualquer coisa aqui dentro do menu, porque o menu é bem chato. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu encontro, né? Se eu não encontrar... E o pior é que não tem como cortar isso daqui depois. Ajuste, passos do... Eu vou dizer para vocês, hein? Eu tinha olhado antes aonde era, para não fazer essa meleca aqui de ficar esperando e procurando o negócio. Mesmo assim, eu esqueci aonde que é. Tá, vamos ver aqui, se é aqui desse lado. E tem uns nomes esquisitos, sabe? Não é simples assim. Obturação de segunda cortina mecânica. Não é assim. Tem um nome todo maluco aqui. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Obturação de cortina frontal, aí eu vou colocar desligado. Aí ela vai ficar com a primeira e a segunda cortina mecânica. Eu vou abaixar aqui a velocidade para vocês conseguirem ver isso daqui bem devagarzinho acontecendo. Tá? Então aqui, ó. Primeira e segunda cortina mecânica. Tá bom, eu entendi. Vou baixar mais a velocidade. Vou colocar 1 segundo de tempo de exposição. Ó, então, ela fecha
e abre. Ó, de novo. Ela está registrando a luz para você conseguir ver o que está acontecendo. Aí ela vai fechar. Viu? Fechou, abriu durante um segundo, fechou de novo. Tá? E aí, isso daqui é as duas cortinas mecânicas. Agora, com só a segunda cortina. Viu? Só fecha, só tem um movimento. Certo? Então, vamos fechar esse negócio aqui para não pegar poeira. Então é o seguinte, meus amigos. Quando na tua mirrorless aparece o rolling shooter, você vai lá e liga a segunda cortina mecânica. Entendeu? Se não está aparecendo o rolling shooter, não liga. Sabe por quê? Porque cada um desses movimentos aqui do obturador conta como um ciclo do obturador. E os obturadores têm ciclos, certo? Eles duram um tempo. Você sabe aí, eu acabei de dizer no início do vídeo, que você, meu amigo, que tem uma DSLR, quando vai comprar DSLR, a primeira coisa que pergunta, mas quantos cliques tem? Se a câmera é usada ou se vai comprar uma nova, já fica preocupado. Ah, mas quanto que ela vai durar? Né? Câmeras mais básicas duram ali 100, 150 mil. Câmeras intermediárias, 250 mil. Câmeras mais avançadas, 400 mil, 500 mil ciclos do obturador, contando com ligadas e desligadas, não é só foto, entendeu? Por isso que a contagem de clique é uma roubada, entende? Porque assim, ó, se você liga e desliga o modo de vídeo, sobe e desce o obturador, entendeu? Conta como um ciclo do obturador, mas não conta lá nos cliques, porque não fez uma foto, entende? Então, é assim, ó, esse negócio de perguntar quantos cliques tem é meio que inútil, para falar bem a verdade, sabe? Nem na DSLR rola muito saber essa informação. Você não vai ter uma precisão assim para saber. E outra, pode ser que a câmera estoure com 100 mil, pode ser que estoure com 500, pode ser que não estoure, entende? Isso daí não é uma matemática perfeita, entende? O caso é, quanto menos ciclos tiver, mais vai demorar para estourar, teoricamente. Se você tem uma mirrorless e só usa ela com a obturação eletrônica, ela não vai estourar. Esse é o ponto. Se você não movimenta o obturador, ele não estraga. Simples assim, entendeu? Então, uma DSLR, fatalmente, algum dia na vida dela, vai estragar o obturador. Uma mirrorless vai estragar o obturador? A menos que você use várias vezes ele no obturação mecânica, ele não vai estragar, porque ele não se movimenta. Certo? E como eu disse para vocês, você vai usar essa obturação mecânica uma vez na vida ou outra na morte, porque as pessoas vão fazer um retrato, a pessoa não é o Bolt correndo, tá? Então ela não é rápida, ela está parada, não tem que usar obturação mecânica, certo? Aliás, isso é um negócio muito legal, tá? Você está fazendo retratos da pessoa, né? E aí dá o clique, a pessoa sabe que você está fazendo a foto, entendeu? Ela sabe que você acabou de fazer uma foto porque ela escuta o barulho. Vocês escutaram o barulho aqui. Se a obturação é eletrônica, você pode estar conversando com a pessoa e aí você está com a câmera assim, ó, parece que você não está fazendo nada, entendeu? E você está ali, ó, disparando um monte de foto e a pessoa não sabe. Isso para fazer retratos espontâneos é uma maravilha, né? Eu usava essa técnica no estúdio, inclusive, certo? Com luz contínua. Tá? Fica muito legal fazer isso. E com a obturação mecânica, isso não fica tão fácil de fazer porque dá o barulho, entendeu? Então, tá fotografando paisagem, obturação eletrônica. Tá fotografando pessoa, obturação eletrônica. Tá fotografando um helicóptero, obturação mecânica. Certo? Então, quantos cliques dura uma mirrorless? Vai saber quantos cliques dura uma mirrorless? Tá comprando uma mirrorless, não passe o carão de perguntar para o vendedor quantos cliques a câmera tem. Mesmo que ele passe essa informação para você, ela é completamente inútil, não faz o menor sentido. O cara pode ter disparado 1 milhão de fotos, todas com obturação eletrônica, e aí não tem um ciclo o obturador. A câmera está novinha em termos de obturador. Certo? Então não tem nada a ver mais essa história. E mesmo com a DSLR, tome cuidado. O pessoal usa muito DSLR para filmar, fica abrindo e fechando para filmar, não conta como clique. Você vai comprar ela e tá com 1000 cliques, mas na verdade está com 10 mil ciclos do obturador, porque o cara ligou e desligou o modo de filmagem 10 mil vezes. Vai saber, né? Como é que você sabe um negócio desse? Não tem como saber, meu amigo. Não tem. Tá? Então desencana desse negócio de ciclo de obturador.
E só por curiosidade, assim, ó, é muito raro, como é difícil acontecer de estragar o obturador de uma câmera mirrorless, é muito difícil encontrar essa informação, entende? Mas assim, ó, eu consegui a informação de uma entrevista lá de um cara de dentro da Sony, que ele deu a informação de que a primeira Sony A7 foi feita para dar 250 mil ciclos do obturador, não fotos, né? Você já está esperto com isso, já sabe que foto e ciclo é um negócio completamente diferente, certo? Então, 250 mil vezes que o obturador se mexe, certo? E que na Sony Alpha 2, a segunda linha, tanto a 7S2, quanto a R2, quanto a 7 normal 2, né? Ela já aumentou essa durabilidade para 500 mil, certo? E agora a gente já está na versão 3. Eu não tenho informações sobre a versão 3, mas no mínimo ela manteve o mesmo obturador. Então, 500 mil fotografias de helicóptero. É bom para você ou quer mais? Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Eu sei que isso gera muita dúvida. Me pergunta, manda aqui nos comentários, manda no e-mail assuntoprincipal@fotostv.com.br, que eu sempre respondo no último bloco do assunto principal para vocês. Certo? Vou tomar uma água e já volto. Muito bem, estamos no último bloco do assunto principal. Agora eu vou responder as perguntas que vocês mandam para o e-mail assuntoprincipal@fotostv.com.br, está aqui embaixo aparecendo, ou também as perguntas que vêm nos vídeos, né, que estão ali no YouTube. E dessa vez tem perguntas dos vídeos, tá? A primeira pergunta é a seguinte: Paulo Veloso, qual dessas duas máquinas vale a pena? Canon T6i com uma lente 70-200 f4 ou uma Olympus OMD EM10 Mark II? As Olympus têm esses nomes grandes mesmo. Com uma lente 24, com uma lente 14-42 e uma 40-150. Bom, primeira consideração a se fazer. Essa T6i não é assim uma câmera brilhante, sabe? Mas essa lente é muito boa, 70-200 f4, principalmente se for a versão com estabilização de imagem, é bem bacana. Então, ponto positivo para o lado da Canon em relação a essa lente, principalmente. A Olympus OMD 10, tá? Como ela tem o fator de corte de 2 vezes, então a 14-42 vai se comportar como uma 24-84, é isso, 24-84. Meio estranho esse número, mas é isso mesmo, tá? E depois a 40-150 vai se comportar como um 80-300. Então você ganha um rangezinho a mais aí, né? E além disso tem a lente angular do kit da Olympus, que é 14-42, certo? A Canon, a lente, o fator de corte é de 1,6 vezes. Então, vamos considerar 1,5 para não complicar minha vida aqui com a matemática, tá? Uma 200 vai se comportar como uma 300, certo? Então, você tem o mesmo tele em um sistema ou em outro, certo? Agora, na Olympus, você vai ter essa lente de kit a mais, pelas perguntas que você me colocou aqui, né? Não está incluído aqui no pacote da Canon uma lente de kit 18-55 típica, né? Então há de se considerar isso. Provavelmente você conseguiu esses kits pelo mesmo preço, né? Por isso que está fazendo essa pergunta especificamente nesse ponto. Por lente, então, eu ficaria com a da Olympus, certo? Por ter um range maior, para você ter uma angular também. Ah, mas eu não uso angular. Tá, então a 70-200 da Canon é melhor do que a 40-150 da Olympus, certo? Em termos de lente é isso. Agora é o seguinte que eu queria que você entendesse, ó. Estou aqui no dpreview.com, certo? Aqui são as câmeras da Olympus, tá? E essa OMD EM10 Mark II, ela aqui ó, foi lançada em 2015, certo? Ela tem o sensor de 16 megapixels, ok? 16 megapixels lançada em 2015. A da Canon, vou entrar aqui nas câmeras da Canon,
essa T6i, ela não é nova também, entende? Então você não está lidando com dois equipamentos aqui correntes, né? A gente chama de equipamento corrente o equipamento que está sendo vendido na atual grade dos fabricantes. A da Canon tem um sensor de 18 megapixels, 2 a mais do que a da Olympus, e ela é de 2016, certo? Mas esse sensor de 18 megapixels da Canon é bem antigo, tão antigo quanto o sensor de 16 ali da Olympus, certo? Então você tem que considerar o seguinte, esses equipamentos são ultrapassados, as câmeras, tá? Ambas são ultrapassadas. A Canon tem agora o sensor de 24 megapixels e a Olympus e Panasonic, né, as micro 4/3, o sensor atual é de 20 megapixels, certo? Então, a menos que seja um negócio assim muito bom em termos de custo-benefício, eu recomendaria você pegar uma atual, certo? Agora, na Olympus, a atual ainda tem os 16 megapixels, o que é uma sacanagem, né? Deixa eu pegar aqui de novo só para mostrar para vocês. Eu já vou conversar contigo, tio Olympus. Olha aqui, ó. 2017, ano passado, ela lançou a AMD EM10 Mark III com 16 megapixels de novo. Ô, meu filhão, vem cá. Para de recalchutar sensor velho. Eu gosto de você, tio Olympus. Você faz uns negócios legais de vez em quando, mas não fica insistindo em vender sensor velho. Libera os sensores novos. Você já tem um de 20 que já está ficando ultrapassado. Faz um novo, não precisa aumentar a quantidade de megapixel. Melhora a tecnologia dele. Bota o de 20 na próxima AMD M10 Mark IV e esquece esse sensor de 16 que já passou o tempo dele faz tempo, certo? Então assim, ó, entre as câmeras atuais, o sensor da Canon vai ser melhor do que o sensor da Olympus, entende? Se você vai comparar a T6 com a Olympus, vai dar quase na mesma, porque as duas são praticamente da mesma geração, os sensores, e tem ali a quantidade de megapixels muito próximo. Agora, se você vai comparar as atuais, aí ficaria com a Canon. Agora, se você está pensando em ir para o mundo da mirrorless, cara, as câmerazinhas da Olympus são uma teteia para trabalhar. A câmera, né? O sensor pode não ser tão bom quanto o da Canon, mas a câmera em si é muito bacana. Essa câmera é linda, primeira coisa, né? Vou abrir ela aqui, tamanho grande. Essa câmera é linda. Olha só esses controlezinhos aqui, ó. Né? Ela é muito bacaninha. E ela é muito boa de mexer, né? Pequena, leve, né? Boa de trabalhar, com um monte de controles customizáveis. Então, assim, pela câmera eu iria de Olympus, mas pelo sensor eu iria de Canon. Aí vai da tua necessidade, o que você prefere, né? Espero ter respondido a tua pergunta. Se ficou ainda com alguma dúvida, manda para cá, tá? Quando for me mandar pergunta assim, me diz o que você gosta de fazer, porque aí, de repente, eu já consigo passar uma resposta mais direcionada, certo? Então, manda sempre o máximo de informação possível, tá? Aí a pergunta aqui do Alexandre Maltese eu já respondi no primeiro bloco, que era em relação à obturação eletrônica, obturação mecânica das mirrorless. Aí tem uma pergunta aqui do G. Wilson. A Canon me parece que irá lançar a 90D, que será uma full frame e com 4K de filmagem. Todo mundo sabe que a Canon sempre teve problemas com o 4K. Sim, nós sabemos bem, todo mundo sabe. E será um bom investimento comprá-la logo de cara? Então, a hora que a Canon lançar uma 4K decente, todo mundo vai comprar ela, entendeu? A menos que a Canon lance já com um valor mais baixo, o que ela não costuma fazer, o que a gente percebeu aí na 6D Mark II, né? Ela lançou a câmera 2000, depois foi baixando, acho que agora já está nos 1600, já encontra 1600 ela, né? Eu não compraria logo de cara, porque vai ser uma comoção, os fanboys da Canon vão todos querer essa câmera, né? E o pessoal que não é fanboy, que trabalha com Canon e que não gosta de trocar de equipamento porque tem muita lente e coisa assim, eles vão acabar comprando. Então, de repente, não é uma boa comprar logo de cara. Estou pensando na 77D, mas ele quer ter o 4K, ele disse que o 4K seria a cereja do bolo. Então, é o seguinte... 90D,
Sim, a Canon está para lançar uma 90D, mas não vai ser full frame nem chovendo, entendeu? Por que que não vai ser full frame? Porque não combina os nomes, entende? Não é uma questão assim, mas ela não vai lançar uma full frame. Não, é que o nome 80 vem, o nome 90 vem do 70, entendeu? E essa linha com 2 dígitos da Canon, historicamente ela é APS. Tá? Então você tem aqui a 77D, que é uma versão um pouquinho mais avançada da T7. Aí deixa eu achar aqui a 80D. Aqui, ó, 80D, ela foi lançada em 2016, ela tá velha já para o padrão dela, tá? Ela é APS, certo? Ela vai vir a 90D, vai vir APS. Se a Canon vai lançar uma full frame, vai ser outro nome, porque olha aqui, ó. Essa é full frame, tem um dígito, tá vendo? Um número, tá? 5D. A outra aqui, ó, 1D full frame, é um dígito só. Daí a 6D, ó, um dígito. Sacou? Sacou a moral da Canon? Quando ela tem 3 dígitos, tipo aqui, ó, 800D, que é o mesmo nome da T7, ela é a APS um pouquinho mais elevada, mas não a top de linha das APS. Quando ela tem 3 dígitos, daí ela, nesse caso aqui, ela deu uma bagunçada, mas normalmente as que tem 3 dígitos, deixa eu achar uma aqui, aqui, ó, daí a mais básica, certo? A bem de entrada, tipo a T6 aqui, ó, que era bem de entrada, entendeu? E depois ela tem uma outra nomenclatura também, que é a SL, que aí é mais básica ainda, tá? Então, assim, ó, há uma certa confusão nos nomes aqui, ó, 3 dígitos, bem básica, ó, tá? Há uma certa confusãozinha com os nomes do tio Canon, que ele coloca nas câmeras, inclusive ele coloca 3 nomes em cada modelo para atender mercados diferentes, mas o caso é que tem 2 dígitos, vai ser APS, não tem choro, entendeu? Então, ela sim vai lançar, mas vai ser APS. Vai vir com 4K? Aí eu já não sei, meu amigo, eu acho. E pelos rumores que eu andei vendo, é que ela vai lançar uma mirrorless full frame com 4K. Antes de lançar aí uma mirrorless APS com 4K. Aliás, ela já lançou uma mirrorless APS com 4K, que eu já comentei aqui para vocês. Está aqui a câmera, ó, M50, certo? Essa daqui filma em 4K, é uma APS que filma em 4K, só que não tem o Dual Pixel. Porra, né? A melhor coisinha assim que a Canon tem, já nem dá para se vangloriar muito disso, é o tal do Dual Pixel. E ela não pôs, né? Por quê? Porque ela não quer canibalizar a venda da próxima, que daí ela vai colocar 4K e Dual Pixel, né? Então ela não deixou o Dual Pixel liberado. Existe o Dual Pixel nessa câmera, mas é só para 1080. Botou em 4K, ela não tem o Dual Pixel, sacou? Vira só por contraste. Isso para não canibalizar as vendas, porque era totalmente possível colocar o Dual Pixel no 4K dessa câmera aqui, sem problema nenhum, certo? Então, você quer mesmo um 4K e não faz muito autofoco em situação de pouca luz ou de movimento rápido? Pega essa M50, vai te atender bem legal. Ela tem o mesmo sensor da 80D, tá? O de 24 megapixels, APS, e custa pouco, relativamente pouco. Aqui, ó, entre $630 e 900. É claro, esse 900 daí é com lente de kit, né? O 600 provavelmente é só o corpo. Certo? Certo, Genilson? É isso aí, então. É isso que se espera da Canon para esse ano, tá? E aí eu tenho a última pergunta aqui. Paulo Sérgio Germano. Bom dia, Rômulo. Qual o sistema de foco dessa câmera da Fuji? Dessa, no caso, eu suponho que ele esteja falando da H1, que foi uma câmera que lançou agora esses tempos, a Fuji, e que eu fiz a análise do lançamento dela aqui e foi para o ar no YouTube aí esses dias. É comparável ao Dual Pixel da Canon? Quantos pontos de foco ela tem? São cruzados? Qual a eficiência do sistema de foco para filmagens? Seguinte, Paulo, então, primeira coisa, o Dual Pixel da Canon não é assim aquela maravilha, tá? Primeiro ponto, ele é muito preciso, mas ele não é muito sensível, porque cada pixel dele, deixa eu mostrar isso aqui no livro. Mirrorless, a evolução das câmeras fotográficas. Tem tudo aqui nesse livro sobre mirrorless.
Eu vou mostrar aqui o sistema de foco da Canon. Tá? O Dual Pixel, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Cada pixel dele lê a imagem de um lado e do outro, faz a estereoscopia, e quando está em foco é quando a imagem coincide, certo? Então, cada pixel dele lê a informação de um lado e do outro. Isso, em termos de precisão, é a melhor precisão que você pode ter. É a precisão tão boa quanto a do foco por contraste, entendeu? Em termos de precisão. Só que a sensibilidade não fica tão grande porque você fica mais sensível quando você tem uma estereoscopia melhor. Ou seja, quando, tipo o teu olho, né? Teu olho você enxerga com a sensação de 3D porque você tem a visão estereoscópica, né? Se o teu olho fosse muito grudadinho um do outro, você teria menos sensação de 3D. O humano tem essa distância de olho para ter mais sensação de 3D, certo? Em uma câmera tipo da Sony, olha aqui, ó, que ela tem agrupamentos de pixel fazendo a estereoscopia. Esses grupos de pixels são relativamente mais distantes. Isso aumenta a sensibilidade deles. Então eles trabalham melhor em pouca luz e não perde tanto assim a sensibilidade, né? Ele trabalha com pouca luz e não perde tanto a precisão. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele trabalha com os agrupamentos de pixel para detecção de fase, ele também trabalha com áreas de detecção de contraste. Então, por exemplo, essa câmera aqui, ó, que é a Alpha 6000, tá? A Sony A6000. É uma câmera bem antiga já, tá? Tá aqui só por exemplo. Ela tem 179 pontos de detecção de fase e mais 25 áreas de ponto por contraste, certo? É mais do que o suficiente, porque ela cobre toda a área. Só que as atuais da Sony, ó, tipo a Alpha 9, ela tem 693 pontos de detecção de fase e cobre 93% da área do sensor. Ok? Então é uma quantidade de detecção de ponto fenomenal. É o sistema de foco mais avançado que existe, é o da Sony. Melhor do que o da Canon, porque o da Canon não consegue trabalhar com agrupamento, é cada pixel individual, a estereoscopia é baixa, entendeu? Sacou isso? Então, esse é o primeiro ponto. A da Fuji usa sensor da Sony, então é o mesmo sistema de foco da Sony, certo? Um pouquinho piorado, não é assim tão top quanto o da Sony, mas trabalha com agrupamentos de pixels para formar detecção de fase, certo? Então, eu diria que o sistema da Fuji é melhor do que o sistema da Canon, tá? Se vai ser melhor ou não na prática, aí é outro 500, porque aí depende de processamento da câmera, depende da lente que você está usando, depende de um monte de coisa, certo? Mas o sistema da Fuji atual é melhor do que o da Canon. Vamos olhar essa câmera da Fuji aqui, vamos olhar as especificações dela de autofoco, porque eu não lembro mais de cor, tá? Então entrei aqui, estou no DP Review, vou entrar aqui, ó, na XH1, tá? Ela tem o sensor de 24 megapixels, é aquele mesmo sensor da Sony, que está na Alpha 6000, a Alpha 6300 e a Alpha 6500 também, certo? Quero achar aqui quantos pontos de foco ela tem. Deixa eu ver, Dynamic Range, Shooter, blá, blá, blá. Ponto de foco, vou ter que vir aqui nas especificações. Então, aqui vai ter quantos pontos de foco ela tem. Ó, aqui, ó, detecção por contraste e detecção por fase, certo? É aquele que eu acabei de mostrar ali no livro. 325 pontos por detecção de fase, fora os de contraste, ok? Quantos pontos de detecção de fase tem um sensor da Canon? No caso de uma, sei lá, uma 80D, que tem 24 megapixels, tem 24 milhões de pontos de detecção de fase. Só que eles são todos um pertinho do outro, entendeu? Aí não funciona assim tão bem em termos de sensibilidade. Vamos ver se tem alguma informação adicional aqui na questão do autofoco. Vamos ver se tem uma imagem aqui da cobertura dos pontos de foco. Ó, ela tem reconhecimento de fase, tá? Isso é bem legal. Mas não diz aqui exatamente qual a distribuição.
Agora sim, ó, a distribuição de pontos da XT2 não é das melhores, tá? Então, digamos que isso fosse o sensor da XT2, certo? Ela tem uma margem aqui do lado que é só por contraste, certo? Diferente da Sony, que é tudo, a da Fuji tem uma margem aqui. E daí as detecção de fase estão tudo aqui no meio. É um problema muito grande? Não sei. É muito melhor do que uma DSLR, tá? Mas é pior do que a da Sony, certo? Se você estiver fotografando alguma coisa que está bem no cantinho aqui, vai perder um pouco de agilidade no autofoco da Fuji. E a XH1 tem o mesmo sistema de foco da XT2. Então, a da Sony seria melhor para autofoco. Vamos ver aqui quantos pontos de foco são. Bom, já falei, né? São cruzados? Então assim, ó, detecção de fase é cruzado nos agrupamentos de pixels de mirrorless, entendeu? Esse negócio do ponto ser cruzado ou não, isso vale para detecção de fase de sensores específicos de DSLR, certo? Então, numa mirrorless sempre trabalha cruzado, certo? Não se preocupe com isso. Por isso que não tem informação. Você não encontra escrito cruzado porque todos são, entendeu? Não tem diferença em relação a isso. O que acontece é que ele ou é por contraste ou ele é por detecção de fase. Qual é a eficiência do sistema de autofoco para filmagem? Bom, aí é aquele negócio que eu te falei, né? A Fuji é um pouquinho pior do que a da Sony, certo? Principalmente na distribuição dos pontos de foco. O quanto isso vai ser ruim para a filmagem? Eu acho que muito pouco, tá? Porque principalmente em filmagem você tem normalmente os elementos um pouquinho mais centralizados, não daria tanto problema. Vai ter mais ou menos a mesma velocidade da Canon? Sim, mas talvez trabalhe um pouco melhor com pouca luz, certo? Sacou? E as lentes da Fuji, elas são muito boas com autofoco, praticamente todas. Elas são muito rápidas, tá? Principalmente as lentes fixas. Ela não tem muitas lentes baratinhas assim que são ruins, entendeu? A Sony tem, a Canon tem. A Fuji não. A Fuji tem uma ou duas lentes ruins de autofoco. O resto tudo boa. Depende da lente que você vai querer, certo? Agora, assim, a tua pergunta é se a Fuji é uma boa câmera para filmagem, essa XH1? Sim, é uma câmera incrível. Estou te recomendando comprar? Não. Se você vai filmar, meu amigo, gasta menos e compra uma da Sony. A Alpha 6500 é muito mais câmera do que essa para filmar, né? E você vai ser muito mais feliz se você só vai filmar, certo? A câmera da Fuji é uma lindeza, é maravilhosa, tem uma pegada muito legal, tem controles maravilhosos, mas principalmente se você vai fotografar. Se você vai só filmar, compra da Sony, é mais barata e vai ser melhor, ok? Respondido, Paulo? Se ficou ainda com alguma dúvida, pode mandar, não se esquente com isso. E me manda sempre o mais detalhado possível a pergunta, não tenha problema de mandar um textão. Me diz o que você quer fazer especificamente, que aí eu consigo te ajudar mais, certo? E você, meu amigo, que está aí me assistindo no YouTube, está com dúvidas, qualquer dúvida que você possa imaginar nessa vida, né, sobre fotografia, por favor, mande para assuntoprincipal@fotostv.com.br ou também deixe uma pergunta aqui na descrição desse vídeo, certo? Espero que vocês tenham gostado desse programa. Até o próximo. Tchau.